Soma Cs, quando sua soma depende de mais do que um critério. Fala pessoal, nesse vídeo eu vou te explicar então como é que você pode fazer uma soma quando diversas informações você precisa para chegar nesse resultado. Vamos fazer um exemplo aqui com essa base de dados. Como você pode ver, cada linha dessa base corresponde a uma venda diferente. Então vamos supor, eu vou pegar aqui a categoria refrigerante. Tá vendo que eu fiz Ctrl C, Ctrl V para isolar da tabela, certo? Daqui a pouco você já vai entender por que que eu fiz isso. Só que isso não me basta. Eu preciso ter a soma dos refrigerantes por filial. Vamos supor que na filial Bauru. Peguei aqui Bauru e vou colar aqui também em algum local isolado. Então, pessoal, você vai perceber que o valor da venda, que eu vou destacar aqui pra gente, ele está na coluna L, e nós também temos a descrição que está na coluna D, é aqui que eu posso encontrar tudo que é refrigerante, e a gente também tem a filial na coluna A. Então, basicamente, pessoal, essas três colunas a gente vai utilizar para compor aí a nossa fórmula aqui no Excel, tá bom? Estamos no Planilhas Google, falei Excel, mas esse recurso é super válido lá no Excel também e da mesma forma, tá bom? Então, como é que vai ser essa função? Deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte. Eu vou fazer igual. Aqui ele não aumenta, né? Mas tudo bem. Depois eu vou dar um pouco de zoom aqui para facilitar. Então eu vou fazer o quê? Igual soma Cs. Por que soma Cs? Quando eu quero fazer uma soma geral de um intervalo, eu utilizo a função soma. Agora, se minha soma depende de uma informação, eu posso utilizar a função soma C. Se minha soma depende de duas ou mais informações, como é o caso que nós temos aqui, concorda? Aí a gente vai precisar do soma Cs. É ele que permite a gente colocar diversos critérios na nossa função. Então vamos lá, pessoal. Soma Cs. O primeiro argumento que o soma Cs me pede é o intervalo da soma. Intervalo da soma, pessoal, é sempre a coluna onde você tem os valores de fato a serem somados. Por isso vou marcar aqui a coluna L, beleza? Ponto e vírgula, para eu ir para o próximo argumento da função, é o intervalo do critério 1. Daqui a pouco a gente vai falar do critério 1. Por enquanto é o intervalo dele. Se é intervalo, é coluna da base também. Ou seja, um dos meus critérios para conseguir essa soma é o refrigerante, certo? Então, o meu intervalo do critério 1 é onde eu posso encontrar o refrigerante aqui na minha base. No caso, na coluna D de dado, concorda? Marco a coluna D. Ponto e vírgula. Agora sim chegamos no critério 1. Então, para você ter bem separado aí em mente o que muda de intervalo para critério, intervalo é coluna na base e critério é você clicar numa célula ou digitar aquele critério entre aspas. Para não ter que ficar digitando muita coisa entre aspas, por isso que eu isolei o refrigerante aqui no canto. Ah, professor, eu não poderia clicar num refrigerante da tabela? Você até poderia. Só que imagina que depois você atualiza essa base e aí muda a posição das linhas. É mais seguro, vamos dizer assim, você marcar o critério na sua tabela de apoio para a montagem da fórmula, tudo bem? Então, o critério 1 nessa função aqui é eu clicar aqui no refrigerante que eu isolei. Acabou a fórmula? Não, ainda tem mais. O Excel ainda pede mais argumentos para essa função e vai ao encontro aí do que a gente quer fazer de fato, né? Pois eu ainda não citei a parte das filiais nessa função, certo? Intervalo do critério 2 é onde eu posso encontrar as filiais, coluna da base. Vamos lá marcar então a coluna A. É nela que eu posso encontrar a filial Bauru, por exemplo. Mais um ponto e vírgula, e agora ele me pede o critério 2. O que é meu critério 2? É eu clicar na filial específica aí para eu conseguir fazer a fórmula, no caso, a soma conforme esses critérios, certo? E agora, acabou a fórmula? Agora acabou. Fechou parênteses, apertou o Enter, ele já vai retornar lá para você então que o valor aí é de 4.379, somando então tudo que é refrigerante na filial Bauru, beleza? Ah, professor, mas e se minha fórmula, meu soma Cs, eu ainda precisasse fazer o mesmo trabalho, só que eu quero trazer também o valor de uma outra descrição junto. Eu quero trazer também, para aquele resumo que eu estou montando, a soma com relação aos produtos de cerveja também nessa filial. Então eu trouxe cerveja para cá. O que você pode fazer aqui? Você pode fazer um novo soma Cs, ou se você quiser aproveitar o que você fez aqui, você pode também, para só arrastar para baixo. Porém, tenha em mente aí que algumas coisas vão ter que ficar travadas.
no caso apenas uma informação. Quando você arrastar essa fórmula para baixo, tudo que você marcou com relação a intervalos não vai ter problema nenhum, pois o intervalo a gente marcou a coluna inteira, certo? O critério refrigerante, ele também tem que ficar solto, pois ele vai ser deslocado para baixo quando eu arrastar, ficando em cima de cerveja, que é o que queremos. Mas e o nosso outro critério, nosso critério 2? Concorda que esse aqui vai ter que ficar travado? Pois quando a gente arrastar para baixo, ele não pode sair daqui de cima de Bauru. Ele tem que continuar citando essa filial, vamos dizer assim. Então FN, F4 nele, para aparecer os cifrões. Dependendo do teclado é só F4, tá? Apertou o Enter, aí sim, só arrastar para baixo, que ele já vai trazer a soma da categoria cerveja lá na filial Bauru, beleza? Porém, pessoal, e se você quisesse arrastar essa fórmula para a direita? Aí, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vou pegar uma outra filial, Niterói. Vou colar Niterói aqui na direita. E aí, pessoal, olha só. Agora, os intervalos vão ter que ficar travados, porque eu vou arrastar essa fórmula para a direita. Ou seja, os intervalos que eu estou pegando lá na base, na coluna L, na coluna A, na coluna D, se eu arrastar a fórmula para a direita, eles vão pular da L para M, por exemplo. E eu não posso deixar isso acontecer. Então, todos os intervalos aqui ficariam travados nesse caso, para que eu possa arrastar minha fórmula para a direita. Tá vendo que eu estou marcando todos os intervalos, certo? O critério, pessoal, que está pegando em cima ali da unidade Bauru, agora ele não poderia ficar travado, certo? Ele teria que ficar solto. Pois eu vou arrastar para a direita e ele tem que puxar ali para Niterói, certo? Mas e meu outro critério, que está pegando em cima de refrigerante? Se nessa linha eu quero a soma dos refrigerantes em Niterói, esse critério aqui teria que ficar travado então no caso. Tudo bem? Para eu conseguir arrastar para a direita. Se eu deixar a fórmula assim, vai dar perfeitamente certo. Eu vou arrastar para a direita e ele vai trazer. Mas olha só uma dica, pessoal. Se você quiser travar, tanto para você conseguir arrastar para a direita e para baixo a mesma fórmula nesse caso, o que você faria? Esse critério onde está refrigerante, ele só poderia se movimentar para baixo, concorda? Ele não poderia ir para a direita. Então eu deixaria o cifrão apenas antes do Q, indicando que esse critério só anda na coluna Q. Cifrão antes significa isso, tá? Ele está naquela coluna. Ele não vai trocar de linha, por exemplo. Ele não vai. Desculpa, ele não vai trocar de coluna. Ele não vai mudar para a coluna R, para a coluna S. Ele vai manter ali na coluna Q, podendo mudar de linha. E o outro critério, então, que está em cima da filial, cifrão antes do R? Não, porque a gente quer que ele mude de coluna, certo? Então esse é cifrão antes do número da linha. Deixo apenas o cifrão antes do 2, indicando que quando eu arrastar para a direita essa fórmula, beleza, ele vai pular da R2 para S2. Mas se eu arrastar para baixo essa fórmula, aí ele não sai da linha 2, ou seja, ele está fixado na linha 2, tudo bem? Aí sim, com essa mesma fórmula eu poderia arrastar tanto para a direita quanto para baixo e já ter aqui o meu soma Cs funcionando, né? E o que é legal do soma Cs? Se você alterar alguma informação na tabela, entrar em novas vendas lá no final, ó, vou simular que entraram algumas novas vendas, tá bom? Copiei algumas linhas aqui, Ctrl C, Ctrl V aqui embaixo. Vamos ver lá em cima o nosso resumo? Olha só, ele já mudou, certo? Acredito que tenha mudado, não decorei os números que estavam dando aqui, então vamos dar um desfazer para a gente dar uma espiada lá quanto que estava dando, né? Olha só, estava dando 8.455 cervejas em Bauru. Agora, ele vai retornar lá para a gente 8.510 de cerveja em Bauru, que foi justamente uma das linhas novas que eu lancei lá no final da base, certo? Essa é a dica aí do Soma Cs, tá bom, pessoal? Às vezes você precisa preencher uma tabela que já foi montada, você só precisa ficar alimentando ela. Então essa é uma função que te ajuda bastante aí, com certeza uma das fórmulas mais utilizadas do Excel. E antes que você me pergunte, professor, e se eu precisasse aqui ainda envolver um outro critério? Como, por exemplo, eu quero fazer esse resumo, mas eu queria apenas considerar... Enfim, vamos pegar uma outra informação aqui. Queria apenas considerar um dos responsáveis, um dos vendedores, a Helena, por exemplo. É provável que a Helena nem tenha feito venda de todos esses produtos em todas as filiais. Mas se for o caso, pessoal, você volta para o Soma Cs que você já fez, ponto e vírgula, e aí você vai precisar do quê? Mais um par de intervalo e critério. Simples assim.
Intervalo é onde você pode encontrar a Helena na sua base. Marco a coluna F, então. Ponto e vírgula. O critério em si é onde eu isolei a Helena aqui no canto da tabela. E aquela mesma regra, né? O intervalo você vai travar. E a célula Q2, aqui no caso, onde eu escrevi Helena, ela tem que ser fixa para todas essas fórmulas que eu vou arrastar tanto para a direita quanto para baixo, certo? Então aqui vão os dois cifrões mesmo, para ela não sair daquele local em hipótese alguma. Apertei o Enter. Olha só, de refrigerante em Bauru, a Helena fez R$ 348. Arrasto para a direita, arrasto para baixo, e está pronto aí o seu Soma Cs com 3 critérios, no caso, esse último aqui que nós fizemos, né? Considerando então também o nome aí da nossa vendedora, no caso, né? Eu vou deixar esse material para você baixar aí, tanto com fórmula quanto sem fórmula, para você tentar chegar nessa tabela. E, e se você tiver dúvida, quiser mandar sugestão de alguma outra função, algo do tipo, pode entrar em contato que eu te ajudo aí também. Precisando dos serviços da tela, pode me mandar mensagem também, seja aqui nos comentários, seja lá no Instagram, onde você achar melhor, tá bom? Dentro da planilha tem esses contatos aqui também. É isso aí, pessoal. Até um próximo.